como proposta revolucionária que pretende levar você a um novo patamar de existência, que nós chamamos de patamar metasimbólico, o caminho que leva a essa revolução nunca é de uma forma linear, ele nunca se dá de forma linear. Até porque uma revolução de caráter paradigmático, como a proposta pela filosofia metasimbólica, se dá na forma de um salto. Então, em algum momento, esse salto se caracteriza como uma espécie de iluminação. É aquele famoso eureka, quando, de repente, a ficha cai. E é muito interessante, porque esse processo é muito bem descrito por um poeta, um filósofo persa, que viveu por volta de 1045. O nome dele é Fariduddin Attari. Eu vou colocar o link embaixo aqui para vocês terem acesso ao livro. Tem a tradução para o português do livro A Linguagem dos Pássaros, onde justamente o Attar fala de várias espécies de pássaros que se reúnem com o objetivo de chegarem ao Simorg, que é o ponto de evolução que para nós é o mundo metasimbólico, o objetivo ao qual a gente chega na revolução. E no livro do Attar, essa caminhada passa por 7 vales. E o primeiro desses vales é o Vale do Buscador. E o buscador, segundo o Attar, e essa foi uma coisa que quando eu li pela primeira vez esse livro, eu era muito novo e estava muito longe de dar o meu salto qualitativo, de realizar a minha revolução. Esse primeiro vale me assustou muito, porque o Attar afirmava, e afirma nesse vale, de que alguém que entra nesse vale, que é o Vale do Buscador, pode passar a vida inteira sem encontrar a saída. Ou seja, o buscador pode ser uma condição que se perpetua pela vida como um todo. Então, considerando que a caminhada para a revolução proposta pela filosofia metasimbólica não é uma caminhada linear, não é um incremento de conhecimentos, mas uma experiência que vai se acumulando de diversas formas, para que em algum momento o salto qualitativo possa acontecer. Eu também trago para vocês a imagem de um conto que é chamado O Elefante na Sala Escura. Eu acho que ele é hindu ou ele é persa. Eu li ele nos filósofos persas do esoterismo islâmico, especialmente Fariduddin Attari e Jalaluddin Rumi. E esse conto diz que parte do princípio de que você não conhece, nunca viu e não sabe o que é um elefante, e você se aproxima de uma sala escura, onde no centro dela tem um elefante. E você entra totalmente no escuro, que é o caso que você está experimentando agora, ou seja, o elefante é a filosofia metasimbólica, e você entra nessa sala escura, porque você não tem condições de entender o que é a filosofia e o que é o elefante, e você se aproxima dele a partir de uma determinada perspectiva, ou seja, você não consegue abraçar o elefante ou tocar o elefante na sua totalidade, até porque ele é muito grande. Ele tem dimensões que superam a sua capacidade de toque, de percepção e tal. Então, o mesmo acontece com a filosofia metasimbólica, e aí cada um entra numa determinada direção, e um pega no rabo, o outro pega na tromba, e toda vez que você pega em uma parte desse elefante, uma parte dessa filosofia metasimbólica, você pensa reconhecer algo que você já tem na sua experiência, como se você estivesse iluminando aquela experiência. Mas esse é sempre um engano. Você precisa ter muito tempo para tocar esse elefante, para no final ter realmente a imagem final do que ele é. Isso acontece com a filosofia metasimbólica. E por que eu estou trazendo esse conto? Porque, na verdade, os vídeos vão mostrar isso. Em muitos momentos, eu vou repetir coisas que eu já disse antes, mas sempre
com pequenos detalhes ou com coisas e perspectivas diferentes. E a palavra aqui é perspectiva, né? Para que você conheça a filosofia metassimbólica no sentido da preparação do buscador, para que ele dê o salto qualitativo que se constitui como revolução, você precisa mudar a perspectiva aqui, ali, ter uma nova visão. Eu vou fornecer isso para você, porque em algum momento, uma dessas perspectivas que vai tocar cada um de forma diferente, né? No seu caso, é uma bem determinada, num conjunto de perspectivas que você vai construindo, que você vai conhecendo o elefante, em algum momento, uma perspectiva, uma colocação de perspectiva vai levar você à revolução, vai levar você ao salto qualitativo. Portanto, não se preocupe e não leve muito a sério o fato das coisas se repetirem, porque é assim que funciona. Ou seja, não é linear, é uma questão de perspectivas que tem que ser exageradas em relação a esse elefante que é a filosofia metassimbólica, e que tudo isso é feito para que em algum momento você possa fazer a revolução e dar o salto qualitativo. Para esse salto, para que você possa dar ele, eu vou fazer o maior esforço possível, mas sempre é uma questão pessoal.